hoje um dia importante, o Supremo Tribunal Federal volta a se reunir e vai decidir sobre o entendimento em relação à prisão após a condenação em segunda instância. E, gentilmente, presencialmente, aliás, aqui nos nossos novos estúdios, estamos recebendo o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, João Paulo Ismânio. Procurador, bom dia. Seja bem-vindo aqui a essa nossa casa da Jovem Pan. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Tiago. Um prazer estar mais uma vez com vocês, novos estúdios. É uma maravilha mesmo estar aqui, podendo falar mais uma vez aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, além do Bruno Garchagen, da nossa Kalina, temos também o Josias de Souza, direto de Brasília, que participa dessa nossa entrevista e continua aqui com os comentários no Jornal da Manhã. Procurador, existe uma tese em relação ao STJ de que poderia haver um novo entendimento para que se amenize o impacto dessa possível mudança que o Supremo vai fazer hoje. O senhor acha que isso pode acontecer em relação à terceira instância? O que o senhor espera desse julgamento dessa quinta-feira? Olha, eu acho difícil que nessa altura do julgamento possa haver uma alteração e uma mudança de visão. O Supremo até agora tem alternado entre as duas posições, a permissão da prisão após a decisão da segunda instância e a negativa dessa prisão, esperando o encerramento e o trânsito em julgado que só ocorreria no final da decisão do próprio Supremo. Então, acho que nesse momento não tenho essa expectativa de mudança, embora seria uma solução melhor do que esperar o final da decisão até o Supremo Tribunal Federal. A expectativa, se os ministros continuarem com as suas posições que até hoje adotaram, é que a prisão em segunda instância possa ser derrubada por um voto, vai ficar na nossa percepção um voto a menos. Vai faltar um voto da última decisão invertendo o placar. Mas, enfim, resta aguardar, porque as decisões do Supremo são sempre importantes e analisadas em cada momento e em cada caso. Então, é sempre importante aguardar até o final. Procurador Josias de Souza já quer fazer uma pergunta para o senhor. Josias, bom dia, bem-vindo à sua participação nesses novos estúdios aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, Josias. Maravilhosos estúdios, muito bonitos, é muito gratificante participar do jornal nesse novo formato. Eu queria perguntar ao procurador, que a discussão que se trava agora, em função desse debate que ocorre no Supremo, é se a prisão em segunda instância viola ou não o texto constitucional. Não me parece ser uma interpretação incontroversa, uma vez que nós temos um tribunal, a Suprema Corte, dividida. Mas eu queria saber qual é a opinião do procurador. Viola ou não a prisão em segunda instância, se mantida, violaria o texto constitucional ou não? O nosso entendimento, não. Eu já tive oportunidade de até escrever sobre isso. A questão da interpretação constitucional, ela precisa ser dada à luz da realidade processual. O trânsito em julgado dos fatos, da decisão que se leva ao processo, se dá na segunda instância. Daí a possibilidade da prisão quando se realiza o julgamento colegiado no tribunal. A partir daí, o que se discute são outras questões. No Superior Tribunal de Justiça, no STJ, questões que envolvem a interpretação nacional da lei. E questões que vão ao Supremo, questões de constitucionalidade. Então, o julgamento do fato, suas provas, isso tudo se esgota na segunda instância. Não pode ser levado nem ao STJ, nem ao Supremo. Então, o trânsito em julgado da decisão do fato, ela ocorre na segunda instância. Daí a possibilidade da prisão, e isso não viola a Constituição Federal, porque nem o STJ e nem o Supremo são instâncias, eles são cortes de revisão, o STJ da Lei Nacional e o Supremo da Constituição Federal. É uma outra decisão que se faz tanto no STJ quanto no Supremo. Não se julga mais nessas cortes o fato em si, as provas colhidas, que já se realiza e de forma terminal na segunda instância. Uma impressão generalizada, procurador, de que esse recuo do Supremo, agora a essa altura já é um jogo jogado praticamente, isso vai ter um prejuízo muito grande no esforço que se realiza para combater a corrupção no Brasil, porque vai desestimular as delações. Você não tem mais a perspectiva de prisão no curto prazo, ninguém mais vai ter interesse em delatar, se você pode recorrer indefinidamente contra eventuais condenações. Mas eu lhe perguntaria se, além do esforço
anticorrupção, se haverá prejuízos também para outros tipos de prisão. Qual será o prejuízo se essa decisão do Supremo for consolidada? Olha, essa é uma pergunta importante e nós temos dito muito isso. Todo o foco fica em cima das questões de corrupção, dos crimes de colarinho branco, não é? Que é a criminalidade que acaba ocupando o noticiário pela relevância dela. Mas o dia a dia processual é de roubo, de tráfico, de homicídio, de estupro, do crime organizado que se faz no dia a dia das prisões, do PCC. E a decisão do Supremo afeta todos esses casos. Então nós vamos ter decisões de latrocínio, de roubo, de homicídio, de estupro, né? Toda a criminalidade que é praticada no dia a dia, ela acaba influenciada por essa decisão. Por isso que nós sempre defendemos a possibilidade de prisão e discutir a questão da segurança pública dessa maneira mais ampla, porque nem o país e nem as questões processuais se resumem a Lava Jato, questões de corrupção, que são relevantes, mas o nosso dia a dia nas cidades e nos estados é muito mais voltado a essa segurança pública das pessoas no seu cotidiano do que só nessas questões do combate à corrupção, que são sem dúvida relevantes, mas têm que ser inseridas dentro do contexto geral. Procurador, a respeito desse ponto especificamente, quer dizer, essa posição do Supremo a ser confirmada em termos de o que tem de tendência, ou seja, de rejeitar a possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau, como é que fica o amanhã, né, dessa decisão nesses casos de estupro, latrocínio, homicídio? Como é que funciona? Porque a lei penal pode retroagir para beneficiar. Nesse caso não é uma lei penal, é uma decisão do Supremo. Como é que fica o caso de pessoas que estão presas, por exemplo, por estupro, homicídio? Os advogados que vão pedir a soltura e o magistrado terá que soltar isso? O magistrado não terá que soltar obrigatoriamente, porque existem prisões processuais que podem ser mantidas. Sim, cumpridos os requisitos. Cumpridos os requisitos. Só que depois da segunda instância, esses requisitos de prisão processual, eles já quase não existem mais. Não é? Porque a prisão preventiva, ela ocorre para assegurar o processo. No momento em que há a decisão da segunda instância, o processo já está assegurado, porque a decisão já está tomada. Então, é muito grave a consequência, porque para manter a prisão, o juiz, na sentença, e depois o tribunal vai ter que manter a prisão por motivos específicos processuais. E se isso não foi feito ou não for feito, o resultado imediato é a soltura. Olha, desculpa. Não, pode muitos números foram apresentados como possibilidade de soltura de milhares de criminosos e tal. Existe algum tipo de estudo, alguma estimativa feita real dessa possibilidade de quantos presos poderiam ser soltos? Ou isso tudo é chute? Não. O que se tem dito são os números que o CNJ divulgou, né, que são em torno de entre 4 e 5 mil presos, né, no país. No entanto, essa pesquisa do CNJ, ela não leva em conta uma série de outros casos de prisão que também estão realizados e que não estão tabulados, né? Não foram colocados na tabulação do tribunal. Então, o nosso entendimento é que vai pegar muitos, né, no caso, o volume é muito maior do que esse. Mas, de toda maneira, isso é uma sinalização muito ruim para crimes graves, né? Eu sempre digo isso, um homicídio, um estupro, um roubo, um latrocínio, né? A prisão na segunda instância é uma garantia para a população de que esses crimes vão ter uma sanção rápida, imediata, né? E mesmo quando se fala em corrupção, né? Como foi dito aqui pelo Josias, né? Toda a prova da corrupção, né? Se não houver uma consequência rápida e eficaz, ela cai por terra, porque quem é que vai ficar delatando, quem é que vai ficar praticando as condutas ou fornecendo elementos de prova, se nós vamos voltar àquele velho sistema, né, da impunidade, de que demora anos para o processo terminar e que não acontece nada, porque aí os recursos são intermináveis, tem recurso para todo lado e para todas as decisões. Então, o conjunto da eficiência processual vai sofrer um golpe bastante grave.
Procurador, e é justamente sobre isso que eu quero perguntar para o senhor. O senhor considera que essa mudança no entendimento pode aumentar a impunidade, principalmente do colarinho branco? Sem dúvida. Porque o crime de colarinho branco, é importante que a gente tenha essa oportunidade. Ele é de muito difícil comprovação. A prova técnica que precisa ser feita, a lavagem de dinheiro, ela exige que a gente faça uma busca muito técnica e que a gente possa trabalhar com dados de delação premiada, de leniência, de investigação, e o resultado disso precisa ser rápido para poder dar tempo de conseguir evitar a conduta ou punir a conduta. E sem a prisão em segunda instância, essa possibilidade diminui muito. O procurador, agora em relação à possibilidade do Congresso Nacional, aliás, eu vou fazer essa pergunta, o senhor volta a responder depois do intervalo, porque no Congresso Nacional há uma discussão sobre uma possível PEC, inclusive recebemos aqui o deputado que relata essa PEC, para que se mude isso pelo Congresso Nacional. Aí eu vou perguntar para o senhor se isso, depois desse entendimento do Supremo, se essa PEC tem mais força do que ficar entendido no Congresso Nacional. A gente volta em instantes. Bom, estamos falando sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Hoje uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal. O Jovem Pan durante todo o dia vai acompanhar os desdobramentos desse julgamento e estamos aqui nos estúdios com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Jean Paulo Ismânio. Procurador, eu falava no bloco anterior sobre essa possibilidade do Congresso Nacional aprovar uma PEC sobre esse assunto. Inclusive tentaram incluir isso no pacote do ministro Sérgio Moro, mas depois retiraram. De qualquer forma, se o Supremo tiver um entendimento hoje e o Congresso Nacional mudar esse entendimento, o que vale é o que o Congresso decidir, é isso? É isso mesmo, Tiago. Se a decisão do Supremo está baseada na Constituição, se houver uma alteração constitucional, ela que vai valer e passa a ser uma outra condição, portanto, aí sem discussão. Procurador, eu queria voltar à pergunta inicial feita pelo Tiago sobre essa possibilidade do ministro Dias Toffoli recorrer a uma terceira via, que seria a possibilidade de execução da pena a partir do julgamento no STJ. Do ponto de vista técnico, qual é a diferença entre continuar na segunda instância ou ir para o STJ e não para o STF? Porque a discussão que se tem hoje, ou se tem todas as possibilidades de recurso, ou se tem a partir da condenação em segundo grau. Então, essa solução do ponto de vista técnico faz algum sentido? Não, a questão de fato, ela é posta no momento em que qual é a discussão efetiva? Quando transita em julgado a decisão sobre o fato. Então, no nosso entendimento, ela transita na segunda instância, porque a partir daí não cabe mais discussão sobre o fato e as provas colhidas para ele. As discussões são de outra análise, né, da aplicação da lei ou da Constituição. Para outro entendimento, não. O trânsito em julgado só termina quando todas essas questões forem decididas em última instância aí pelo Supremo. A solução intermediária, ela não tem a melhor técnica, ela é uma solução política, de tentar diminuir o prejuízo, né, que o tempo da decisão leva. Porque o que acontece na prática? Os recursos não terminam, são embargos de declaração, embargos de infringentes desde a primeira instância. Né? São inúmeros recursos que vão sendo interpostos, né? E as decisões, embargos das decisões, declarações sobre decisões, ou seja, o trânsito em julgado até terminar a decisão do Supremo é muito longo. Então, isso afeta a eficiência das medidas processuais que precisam ser tomadas. Então, é uma decisão política que não seja no Supremo e que seja no STJ. Agora, tecnicamente, a discussão se coloca na segunda instância ou no Supremo, que é o que está sendo feito hoje. Né? Nesse contexto, procurador, como é que ficam, caso se confirme a decisão, como parece provável, do Supremo, de revisão da regra de prisão em segunda instância, como ficam os julgamentos, as deliberações tomadas nos tribunais de júri? Elas se submetem às mesmas regras? Então, em princípio, sim. Agora, o Supremo também tem um outro caso em que o Supremo também deverá decidir sobre se vai haver uma situação diferente no júri ou não. Qual que é a diferença? A Constituição fala no julgamento do júri, que são os casos de homicídio, na soberania dos jurados. Os jurados que decidem, né, os vereditos dos jurados, eles têm soberania constitucionalmente resguardada. Então, o entendimento é de que
Quando os jurados decidirem, já pode haver a prisão, porque a decisão dos jurados ela tem soberania. Qual que é o contraponto? É possível recorrer e é possível anular o júri. Então, de novo, a discussão vai se colocar. Se precisa esperar o trânsito em julgado de tudo, para saber se o júri vai ser anulado ou não, ou se com a decisão dos jurados já pode haver prisão pela soberania dos vereditos dele, aí asseguradas pela Constituição Federal. Estamos conversando aqui nos estúdios do Jornal da Manhã com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Jean Paulo Ismânio. O Supremo deve decidir ainda nesta quinta-feira o entendimento da Corte sobre a prisão de condenados em segunda instância. E, inclusive, procurador, só me permite mudar um pouco de tema. Eu sei que o senhor não deve ter outros detalhes, mas a Operação Castelo de Areia é muito lembrada aqui em São Paulo. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão deflagrando hoje uma operação para investigar propinas pagas pela empreiteira Camargo Correia, agentes públicos, com o objetivo de suspender e anular a Operação Castelo de Areia, que apura crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem e ocultação de ativos. É uma espécie de lava-jato aqui em São Paulo e o senhor, como chefe do Ministério Público, também tem uma condução de investigação aqui em São Paulo. Com a mudança do entendimento no Supremo, o que acontece efetivamente com a Lava Jato? Talvez vamos restringir a discussão aqui para São Paulo. Olha, a questão da segunda instância, né, ela vai ter que ser, a partir do momento que o Supremo decide, os advogados vão ter que peticionar nos processos e cada réu vai receber a decisão judicial do seu caso concreto, né? Então, as solturas vão ser possíveis, mas elas terão que ser feitas em cada processo. E aí o Ministério Público, evidentemente, vai atuar em todos para verificar quais são as condições, quem pode ser solto, quem não pode. Nós vamos continuar a realizar o nosso trabalho. Então, isso também precisa ser dito, né? As decisões podem ajudar ou não a eficiência do processo, mas nós continuamos a fazer o mesmo trabalho de investigação, de processo, ou seja, nós continuamos pleiteando as prisões e vamos buscar os motivos necessários para elas, né? Então, da nossa parte, não é soltura imediata de todo mundo, de todos os presos. Nós vamos continuar trabalhando para manter aqueles que precisam continuar presos, inclusive nos outros casos, né, como ocorre aqui em São Paulo. Tem investigações federais, tem estaduais, mesmo a Castelo de Areia tinha, né, na época, tem também atribuições estaduais que nós também verificamos. Então, todas essas decisões vão ser feitas e analisadas em cada caso, e nós vamos atuar em todos, né? Então, isso é uma garantia também para a sociedade. Senhor procurador, uma dúvida que eu tenho. No caso do ex-presidente Lula, se mudar este entendimento da prisão em segunda instância, ele seria imediatamente solto? O advogado dele vai ter que pleitear no processo, né? E ele daí deverá ser solto, porque a informação que eu tenho até hoje é que o motivo da prisão é o julgamento em segunda instância. Não há outro motivo para manter a prisão dele. Então, a consequência seria a liberdade. Procurador... Para a gente encerrar, tá, Bruno? Tá bem. Há alguma conversa, desde dessa discussão no Supremo, há alguma conversa entre procuradores, entre membros do Ministério Público, sobre as consequências dessa decisão do Supremo junto com a lei de abuso de autoridade? Ou seja, quando um magistrado decide não soltar um criminoso preso a partir desse novo entendimento, essa negativa incorrer numa daquelas hipóteses previstas no crime, na lei de abuso de autoridade? Então, isso também é possível, né? Porque uma das hipóteses da lei de abuso de autoridade é manter na prisão quem tem direito à liberdade. Nós estamos fazendo um trabalho para buscar proteger a atuação profissional do juiz e do promotor. Nós já estamos conversando, nós temos grupos de trabalho montados entre o Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil e Polícia Militar e todos os envolvidos na área, inclusive a OAB participando, porque nós vamos precisar encontrar uma maneira de assegurar os profissionais da área que possam ter a sua atuação sem risco. Uma coisa é o entendimento jurisprudencial, judicial, ou da polícia, ou do Ministério Público, técnico. E isso não pode ser objeto de abuso de autoridade. Isso é preciso dar uma proteção a esse profissional,
do seu trabalho, que no fundo é uma proteção para a sociedade, para que a gente possa continuar a exercer o nosso trabalho. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra, né? Agora, é evidente, o movimento vai ser de cada vez que o juiz negar uma soltura, que seja um questionamento de abuso de autoridade dele, né? Isso é um movimento que é combinado, né? Agora, nós estamos trabalhando para assegurar as condições de trabalho dos juízes, porque não tem cabimento o juiz ser questionado com abuso de autoridade em cada decisão judicial de mérito dele, como não pode ser o promotor na sua análise da denúncia ou não, como não pode ser o policial que trabalha na rua e tem que realizar a prisão ou não. Isso não pode ser considerado abuso de autoridade. Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, João Paulo Ismânio, mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios do Jornal da Manhã, os novos estúdios, e o senhor está sempre convidado a conversar conosco. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Thiago, a Kalina, o Bruno, é um prazer estar aqui, Jovem Pan mostrando aí sua força, né, de comunicação. Para nós que acompanhamos esse trajeto todo, é uma alegria imensa poder estar aqui, outras vezes, se for necessário. Muito obrigado. Obrigado.